Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Cristo e aquele que foi separado para a boa obra. Olá, bom dia. Sou irmã Del Matos, estou aqui todos os dias orando e te convido a fazer parte dessa campanha. Se você ainda não é inscrito e quer continuar recebendo as mensagens, se inscreva no canal. Você vai ver a palavra inscreva-se, você toca. Aparece também o símbolo de um sino, você ativa, vem a palavra todas, você toca. Do lado direito, você vai ver o dedinho polegar para cima, que é o like. Você também ativa. Todas as vezes que nós gravarmos, o YouTube indica que é um conteúdo bom e pode ser repassado para outras pessoas. E a partir do momento que você entra no canal, você já fica debaixo da nossa cobertura espiritual. Deus, ele protege os seus, ele protege aqueles que o buscam. Deus, ele está com os olhos dele sobre toda parte, procurando verdadeiros adoradores. Por isso, nós devemos adorar o Senhor. Nós devemos buscar o Senhor enquanto podemos achar. E muitas das vezes as pessoas questionam a respeito de Deus. As pessoas falam, Deus está em toda parte. Então eu posso procurar Ele por qualquer caminho. Porque todos os caminhos levam a Deus. E eu tenho comigo que todos os caminhos levam a Deus, sim, mas de uma maneira diferente. Todos vão a Deus, mas uns para ouvir a palavra, vem, bendito do meu Pai, e outro, afasta de mim, maldito, outros, afasta de mim, maldito, que eu não te conheço. Deus é justo, Deus é santo. Você acha que todas as pessoas vão ter o mesmo destino? As pessoas que vivem aqui na terra fazendo muitas atrocidades? A palavra do Senhor diz que os beberrão, que os idólatras, os feiticeiros, eles não herdarão o reino dos céus. As pessoas que andam fazendo trabalho de feitiçaria, macumbaria, as pessoas que andam em bebedice, se acabando na bebedice, você acha que vai entrar no reino dos céus? As pessoas que vivem desfazendo do nome de Deus, o nome de Deus é santo, o nome de Deus é poderoso, e as pessoas muitas das vezes ficam desfazendo do nome do Senhor, desfazendo de Deus. Deus não é Deus para fazer zombaria. Deus não é Deus para as pessoas ficarem procurando gracinha, fazendo piadinha, e as pessoas acham que vai estar tudo bem. Você acha que Deus é esse Deus que não leva em conta? Ele fala na palavra dele que ele não leva em conta o tempo da ignorância. Mas após você conhecer a palavra, ele leva em conta. Ele leva em conta. Porque até uma criança, quando ela faz algo errado, os pais costumam castigar. Os pais costumam privar a criança de alguma coisa. Então, Deus não é menino para que a gente venha brincar com ele. E ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daquele que o busca, daquele que ama. Então, até o mal que vier sobre nós, ele pode ser mudado para o bem. Até o mal, muitas das vezes o mal que alguém faz para nós é transformado em bênção. Porque Deus o transforma. Deus faz todas as coisas. Então, as pessoas às vezes olham para nós e dizem ali é a queda daquela pessoa. A queda dela é agora. Eu estava esperando a queda dela. Mas ela não vê. Porque Deus transforma a maldição em bênção para os seus filhos. E nós temos que ter cuidado. Nós temos que ter cuidado onde estamos pisando. Em qual caminho estamos andando. Porque Deus nos chama de filhinhos. Deus não nos chama de aparelho nem de cavalo. Deus tem carinho por nós. Ele fala, meus filhinhos. Então nós somos filho dele. E quando nós estamos nos caminhos do Senhor, nós procuramos desviar do caminho do mal. Nós desviamos de desviar daquilo que não leva a Cristo. Ele diz que nós não devemos sentar na roda dos escarnecedores. Às vezes as pessoas, elas brincam com a salvação. Elas brincam de servir a Deus. Só que você observa que o diabo ele não brinca de ser diabo. E outra, se ele receber uma ordem e ele não cumprir, quando ele volta, chega lá, ele toma uma surra. Ele apanha. Ele apanha e muito.
porque eu já fui de outras religiões, já conheci várias seitas e lá a gente vê os gritos que quando alguém não obedece, eles apanham. E eles falam que eles apanhou porque ele não cumpriu. Demônios que dão uma ordem para os escravos ir a determinado local fazer alguma coisa com a pessoa. E quando chega lá, aquela pessoa, ela não, ou aquele demônio não consegue fazer o que o chefe mandou, que lá tem as hierarquias de separações. Existe chefe e existe demônios, existe herê, existe chefe. Então, aqueles que é maior, que se diz maior, se vê um escravo querendo passar na frente do maior, ele toma uma surra. Tem pessoas que vivem com a cabeça perturbada, dor de cabeça direto. Eu tinha isso. Eu tinha uma enxaqueca que não passava com nada. Os médicos não davam jeito. Eu ia em vários locais, em vários lugares. E até um dia eu cheguei em um desses determinados locais e eles me deram o diagnóstico deles. Eles falaram, o demônio está brigando pela sua cabeça. Porque o chefe da sua cabeça é fulano de tal. O chefe da sua cabeça é fulano. E fulana está querendo tomar a sua cabeça. Então eles brigam para assumir a sua cabeça. Mas a minha cabeça é de Cristo. Nós temos que ter cuidado com a nossa cabeça. Nós não podemos deixar qualquer pessoa tocar na nossa cabeça. Nossa cabeça é santa. E na nossa cabeça está Deus. Então, às vezes, vem uma pessoa com endemoniada e quer colocar a mão na nossa cabeça. Quer colocar a mão na nossa nuca, nas nossas costas. Não deixa qualquer pessoa tocar em você, tocar no seu corpo, não, porque nosso corpo é santo. Eu passei por uma situação, certa feita, que a pessoa ela ia no centro, né? Lá onde usa aquele pó, que muitas pessoas não conhecem, mas a maioria conhece, e hoje não podemos falar, né? E aí ele passava aquele pó na mão e ele vinha e tocava na minha nuca. Quando ele tocava na minha nuca, eu já não era mais eu mesmo. Eu já não sabia mais o que eu estava fazendo. Porque aquele pó era preparado para isso. Tem pessoas que não acreditam, pessoas que falam assim, isso aí não acontece não, macumba não pega, não tenha medo. Nós que somos servos de Deus hoje, nós não devemos ter medo mesmo não. Nós não temos medo hoje, porque ela não pega em nós, se nós estivermos firmes com Cristo, porque a palavra do Senhor diz que aquele que Ele abençoa, ninguém pode amaldiçoar. Desculpa. Se você hoje é abençoada por Deus, se você está nos caminhos do Senhor, não tenha medo mesmo de macumba, de mal nenhum, porque não vai pegar não. Porque quando Balaão, ele foi, né, para amaldiçoar o povo de Deus, porque antes ele era feiticeiro, e naquele momento ali ele estava servindo a Deus entre aspas, ele era um servo, um seguidor de Cristo falso, de Deus, um seguidor fajuta, que ele não tinha largado a bruxaria. Então ele recebeu dinheiro, ele recebeu ouro para ir para lá amaldiçoar o povo de Deus. E aí Deus falou para ele que era para ele ir e abençoar. Ele foi, Deus mandou ele ir. Que muitas das vezes Deus manda nós irmos. Se você quer ir no caminho do erro, você vai. Deus permite. Mas quando chegou lá, Deus disse, agora abençoe o povo. E ele abençoou, porque Deus disse, aquele que eu abençoo, ninguém pode amaldiçoar. E aquele que eu amaldiçoo, ninguém pode amaldiçoar. Então, nós temos que seguir a Cristo, porque nós somos separados. Como ele disse que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o buscam e que o amam. Então, o mal que vier sobre nós vai cooperar para o bem. Às vezes as pessoas colocam, disse, eu vou derrubar uma barreira no caminho, para que ela não possa passar. Aquela barreira ela se transforma em um lago. E ali naquele lago vai nascer muitos peixes, para que nós venhamos, né, daqueles peixes se sustentar. Se nós estivermos em um local que não tem como passar, e o inimigo coloca um lago na frente, aqui você não vai passar. Aí Deus diz, tá, você vai ficar aí como Elias ficou lá no ribeiro, se alimentando, bebendo água do ribeiro, e os corvos levavam carne. E ali ele ficou muito tempo.
E Deus pode fazer isso para nós. Deus pode abrir ribeiro nos nossos caminhos. Deus pode, de um abismo, Ele criar uma ponte, dessa ponte nós irmos para a nossa bênção. Porque Deus é poderoso, então nós não devemos ter medo do inimigo. Nós devemos buscar a presença do Senhor, ser filho de Deus, querer ser chamado de filho de Deus. Não estou aqui desfazendo de religião nenhuma. Eu estou falando o que eu vivi, o que eu passei e o que eu conheço. Eu não estou falando que foi alguém que me falou. Eu estou falando de onde eu saí e hoje de onde eu estou. Eu me lembro que uma vez eu estava tão mal, eu sentia muita dor de cabeça, eu tinha um espírito de loucura. Eu não conseguia ficar sossegada. Quando eu não estava dormindo, quando eu dormia eram pesadelos horríveis. Quando eu conseguia pegar no sono. E a maior parte do tempo eu ficava acordada, tinha insônia. E me levaram em um determinado local e aí eu tomei aquele passe. E eu fui para tomar um banho caríssimo, banho muito caro. As pessoas aqui sabem do qual é o banho que eu estou falando. Um banho que é preparado com cabeça de animais, com fato de animais, com aquele sangue dos animais que é sacrificado. E ali me deram aquele banho. A pessoa que tomava conta da casa qual fui era um homem. E eu tive que ficar na frente daquele homem despida, para aquele homem jogasse. Na época eu tinha marido. E eu tive que ir com a minha ex-sogra e ficar na frente daquele homem sozinha, eu e ele, para tomar aquele banho. E aquele banho tinha um fedor insuportável. E você tinha que ficar 24 horas sem tirar aquele banho do corpo. E eu vim daquele determinado local num mau cheiro horrível. Eu entrei dentro de casa, que a casa ficou empisteada com aquele fedor, com aquele mau cheiro. Naquela época eu era nova, eu não tinha conhecimento da vida. Mas hoje existem pessoas que continuam, pessoas estudadas, pessoas iletradas, pessoas que têm mestrado, até mestrado, ainda está tomando esse banho. Esse banho que, segundo eles, é para a limpeza do corpo. Como é que você vai limpar o corpo jogando água podre? Como é que você vai limpar o corpo jogando algo fedorento, cheio de bicho? É uma coisa inexplicável. E o mundo aplaude. A maioria do mundo aplaude. A maioria das pessoas que têm condições, que têm dinheiro, elas vão nessas casas e pagam um preço caríssimo para tomar esse banho. Aquele banho ali é preparado para os espíritos das trevas entrarem mais. E aí é uma coisa horrível. A vida é destruída. A vida da pessoa que está nessa situação é destruída. Por que não buscar um Deus limpo, um Deus poderoso, um Deus que pode todas as coisas, que não exige sacrifício, que não exige uma coisa dessa, que não exige uma humilhação dessa? E aí você ainda é chamado de burro e de cavalo, de aparelho. E Deus tem tanto amor por nós, que Ele nos dá condições de buscar Ele, de sair dessa situação. Você que está nessa situação, muitas das vezes fala: estou vivendo uma vida que não aguento mais. Estou sentindo que eu não vou suportar essa dor. A dor na alma. E aí você vai até esse determinado local em busca de ajuda. E você acha que está sendo ajudado, mas você está sendo mais preparado para mais demônios entrar no corpo. Tem pessoas que ela tem legiões. Eu já tive legiões de demônios no meu corpo. Hoje eu tenho legiões de Espírito Santo. Legiões, Espírito Santo não, legiões de anjos cuidando de mim. E o Espírito Santo que cobre todas as coisas está dentro de mim. Hoje eu vivo para a glória do Senhor. E muitas pessoas ainda estão enganadas. Jesus está voltando. Se prepara. Se prepara, porque se Jesus voltar e você estiver nessa situação, você não vai para a glória. Está escrito que os agoeiros, feiticeiros, não vão entrar no reino dos céus. E se você está nessa prática, você também é um.
Hoje, o mundo é tão mau, o mundo é tão maligno, que liberou essa prática. E hoje nós não podemos falar. Eu estou falando aqui, posso ser cancelada, mas Deus não vai permitir. Porque se eu falei porque Deus sabe que tem alguém precisando de ouvir essa palavra, esse banho, esse pó, não vai melhorar essa situação, vai piorar a sua situação, como a minha situação piorou. O meu testemunho é muito grande, mas não tem como eu contar aqui. Uma hora eu posso contar esse testemunho, em outra hora. Mas perdi muitas coisas, perdi até vidas quando eu vivia nessa situação. Mas um dia Deus teve misericórdia de mim e disse: filha, chegou a hora, vem para mim. Eu estou de braços abertos, eu estou aqui te esperando, filha. Só depende de você. E eu me joguei nos braços de Cristo e hoje eu sirvo a Ele. Não importa a situação que eu esteja. Não importa se eu estiver doente. Não importa se eu perder. Não importa se eu ganhar. Eu não vou largar esse Cristo por nada. Nada. Porque Ele é tudo para mim. Ele é a minha luz. É Ele que me fortalece. E Ele pode fazer isso com você. Busque a presença dEle. Jesus está voltando. Se você vê as notícias, tudo está preparado já. A volta do anticristo já está sendo preparada. Ele vai chegar. Ele vai se manifestar. E aí é o momento do Senhor vir buscar a sua igreja. E se você estiver nessa situação, se você não reconhecer que você está no erro, se você não reconhecer que você tem que largar essa droga, se você não reconhecer que você tem que largar o pecado, você vai para onde? O inferno. Ele não se farta. No inferno também tem muitos locais. O inferno é muito largo. E lá tem muitos locais preparados. Assim como Jesus disse, eu vou preparar lugar para o meu Pai. O diabo disse, o meu já está preparado. Para vocês que me buscam. Para vocês que abandonam o Senhor. E o Senhor, Ele muitas das vezes ele chora. Ele diz que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E às vezes nós nem damos atenção. A nossa alma clama por socorro. A nossa alma clama pelo desejo do Senhor. Às vezes nós sentimos vazio tão grande dentro de nós e não sabemos o que é. É a falta de Deus. Deus vivo, Deus santo, Deus poderoso. Para de estar buscando em religiões. Para de estar buscando em estalta, em santo, de pau, de pedra, de barro, de metal. Deus não está lá. Ele não está lá. Ele diz, eu sou espírito em verdade. Aquele que me busca, me encontra. Você não precisa de acender vela. Você não precisa se arrastar pelo chão, pagar promessa para que Deus venha te ouvir, não. Você não precisa pegar o seu dinheiro e dar todo para Cristo te ouvir. Não, não precisa. Deus é simples. Se você quer dar uma oferta, se você quer dar para Deus, dê de coração, mas não precisa você pegar e dizer, toma isso e me dê aquilo. Deus não é Deus de troca. Não. Deus não é Deus de troca, não. Não estou aqui dizendo que você não pode dar o seu dízimo, sua oferta, se você dá com amor, dê. Mas não peça a Deus para fazer troca. Deus, hoje eu quero um voto contigo porque eu estou precisando daquilo. Deus não olha para isso. Deus não olha quem dá mais e quem dá menos. O que Deus quer demais é o teu coração, é o meu. Deus quer a nossa vida, a nossa alma. Porque Ele já comprou. O preço foi o sangue. Ninguém paga. Ninguém tem condições de pagar. Ninguém. Porque o preço que Ele fez, o sofrimento dele foi tão grande. Foi tão grande que nem o próprio Deus
suportou. Nem o próprio Deus suportou. O pai virou o rosto para não ver o sofrimento do filho, porque ele não aguentou. Imagina. Aí como é que hoje você quer comprar Deus? Você quer comprar Deus com seus bens materiais? Não existe isso. Na Bíblia não tem isso. Busca o Senhor de espírito e em verdade. Ele diz que aquele que me busca me encontra e eu me deixo achar. Deus é bom e Ele pode te salvar. Assim como Ele me salvou, Ele pode te salvar. Deus quer te tirar das drogas. Deus quer te tirar do roubo. Deus quer te tirar da marginalidade. Deus quer te tirar de trás das grades. Deus quer te transformar, te fazer você um homem de verdade, uma mulher de verdade. Deus te fez homem. Deus te fez mulher. Deus, Ele se entristece quando vê você fazendo coisas que não agradam a Ele. Deus chora. E Ele hoje está dizendo, vem meu filho, o tempo é agora, não deixa para amanhã não, porque amanhã pode ser tarde. Oremos. Senhor, maravilhoso, soberano, o Senhor fala comigo, Pai. Eu sinto a Tua presença, aleluia. É maravilhoso, Senhor, quando eu me lembro que o Senhor me tirou daquela angústia em que eu vivia. Pai, por mais difícil que seja a minha situação hoje, não se compara nem com um milésimo da vida que eu passei antes, Senhor, sem te conhecer, buscando vários deuses, Senhor. Eu viajava, eu buscava casas, eu gastava. Eu ficava, meu Pai, em um quarto escuro. Eu não conseguia ter paz, Senhor. Eu tinha medo da escuridão. Eu não dormia com a luz apagada. Hoje eu não consigo dormir com a luz acesa, porque o Senhor é minha luz. Eu tinha tanto medo, Pai. O mundo, ele foi muito cruel comigo. Mas eu agradeço, Pai. Porque eu passei por tudo isso e venci. Porque o Senhor cuidava de mim. Mesmo sem te conhecer, o Senhor cuidava de mim. Eu te amo, Jesus. O Senhor é minha luz. Pai, eu te peço por essas pessoas que se encontram nessa situação. Muitas das vezes tem pessoas, Pai, que estão dentro das igrejas e elas se encontram assim ainda, porque elas não te encontraram. Elas não te encontraram, Pai, porque elas foram em busca da placa da igreja. Elas foram em busca de nome de pastores, Pai. Por isso elas não se libertam. Elas foram, Pai, em busca de receber uma bênção, uma vitória. Mas ela não recebeu o Criador. Elas vão, muitas das vezes, todos os dias para as igrejas. Mas lá, ela não recebe o que elas precisam. Elas ouvem muita coisa que não leva a nada. Elas veem os ensinamentos que não levam ao Senhor. Porque a mente dela está ainda cauterizada. A mente dela está na troca. Ela pensa assim, hoje eu vou para a igreja e eu vou voltar transformada. Porque eu vou chegar lá e vou ouvir uma palavra e a palavra vai me transformar. Mas muitas das vezes isso não acontece, essa pessoa se frustra e ela sai da igreja. Ela pode sair da igreja, pode. Porque o Senhor diz na tua palavra, permanecer com o homem até quando puder. Agora o que ela não pode é sair do Senhor. Porque se ela buscar o Senhor de corpo, alma e espírito, em qualquer lugar que ela esteja, ela vai te encontrar. Ela vai te encontrar. O Senhor só não vai estar no inferno. Lá o Senhor não vai estar. Porque o Senhor não tem comunhão com o inferno. Mas se essa pessoa estiver no inferno de vida agora, o Senhor resgata ela. Agora, após a morte, o Senhor não vai resgatar ninguém do inferno. Pai, quantos ensinamentos errados, Pai, eu me entristeço.
Quando eu vejo tantas pessoas seguindo homens, buscando bens materiais e não te buscando, Senhor, é triste. Oh, Pai, por favor, Paizinho, abre a mente do teu povo, abre a mente da minha família, Senhor, que muitos estão afastados de Ti e não dá nem atenção quando falamos. Sabe, Pai, é muito triste. A nossa maior alegria é entrar na glória e ver nossa família lá. Para nós temos uma grande família ao teu lado. E eu espero isso. E eu te agradeço, Senhor, pelo amor que o Senhor tem por mim, pelo cuidado. Eu sei que o Senhor cuida de mim, aleluia. Assim como o Senhor tem cuidado de mim, o Senhor está cuidando dessa pessoa, Pai. Transforma os teus filhinhos, Paizinho. Salva a humanidade, Senhor. Salva, Pai. Salva, meu Pai, esses que estão afastados da Tua presença. Pai, eu te peço misericórdia, Senhor. Eu te peço pelo Brasil. Eu te peço, meu Deus, pela Ucrânia, pela Rússia. Lhe peço pela Palestina, por Israel. Lhe peço pelos Estados Unidos. Lhe peço, meu Deus, por todos os países, Senhor, pela França. Lhe peço por Moçambique, Alemanha. Lhe peço por todos os países. E principalmente o país que eu moro, que é o Brasil. O Brasil é do Senhor, Pai. Cerque a fronteira do nosso país. Cuide dos nossos governantes, Senhor, que muitos deles não estão nem aí para a humanidade. Mas que o Senhor venha dirigir, porque o Senhor diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas que essa pessoa que está lá na frente não é necessário que ela venha ser um servo teu, mas que ela venha ser usada por ti, que ela venha dar ouvido aos seus ensinamentos. Obrigada, meu Deus. Pai, toma o meu trabalho nas tuas mãos. Aqueles que fazem parte do meu trabalho, aqueles rebeldes, ou aqueles não rebeldes. Mas eu entrego nas tuas mãos o meu trabalho. Entrego, meu Pai, todos os movimentos sociais nas tuas mãos que são tão incompreensíveis, são tão massacrados, mas são pessoas que ajudam a humanidade, que ajudam, meu Pai. Toma as lideranças nas tuas mãos, todas as lideranças, meu Pai, nas tuas mãos, e nos abençoa. Eu te agradeço, Pai, por tudo. Te agradeço pela cura, pela saúde, pelas angústias, pela tristeza, pelas percas. Te agradeço por tudo, porque eu te amo. E sei que o Senhor sabe todas as coisas e eu não sei nada. Que esse início de semana venha a ser o melhor início de semana das nossas vidas. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o brilho do seu rosto sobre ti e te dê paz. Não só hoje e amanhã, mas para todo sempre. Reflita sobre o que você ouviu. Não despreze a palavra do Senhor. Se você está afastado, volte o mais rápido possível, porque amanhã pode ser muito tarde. Hoje eu estou aqui. Daqui para a noite eu não sei se eu vou estar mais aqui. Se eu não já fui arrebatado ou se Deus não já me chamou. Então não despreze essa mensagem. Se você abriu essa mensagem, é porque é com você que Deus está falando. Deus não erra o endereço, não despreze. Se volte para Cristo, se entregue para Ele, que o mais Ele fará. Jesus te ama, eu também te amo. Não se esqueça de passar essa mensagem. Repasse essa mensagem para o maior número de pessoas. Passe hoje para todos os seus contatos. Ganhe uma alma. Salve uma vida. E Deus vai lhe dar o galardão no céu. Obrigada, Deus. Bom dia. A paz do Senhor para todos.